Hoje a gente vai falar sobre como proteger a força de trabalho híbrida como ransomware, usando as soluções da Fortinet para isso, com um engenheiro de segurança da informação, Flávio Costa, que está aqui com a gente. Lembrando que, após o término do nosso workshop, que amanhã a gente tem mais um tema mais voltado ao gerenciamento dos logs, validações das informações, e concluindo isso, a gente vai gerar um certificado para todos os participantes com todas essas informações. Caso tenha alguma dúvida, algum ponto, podem mencionar no grupo, no chat, a gente vai estar respondendo no final, ou a gente pode estar respondendo antes, dependendo de como que correr aqui. Beleza? Flávio, me escuta bem? Escuto. Estão me ouvindo bem também? Estou te ouvindo bem, muito bom. Obrigado, Flávio, pelo tempo, a disponibilidade. Fique à vontade aí para entrar nisso. Show de bola. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar só. Eu vou. Desculpa, Flávio. Só vou passar aqui o acesso para você, e aí você já consegue compartilhar a sua tela aí, caso queira. Ótimo. Valida para mim se ele deu a permissão aí, se ele apareceu a opção de compartilhar. Perfeito. Então, já que estão me ouvindo, não estão me vendo, mas estão vendo outra pessoa andando, a gente já começa por aí, então. Vou começar aqui com uma pergunta, aproveitando esse belo vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês. A pergunta é a seguinte, e aí eu vou acompanhar aqui o chat para ver qual que é a resposta de vocês. Uma pergunta muito simples, tá? Vocês estão me ouvindo aí, trabalhando de casa, ou do escritório, ou de qualquer outra localidade, vocês conseguiriam identificar alguém não autorizado, vocês não conhecem, dentro da casa de vocês? Sim ou não? Pergunta meio estranha, né? Vocês moram em casa, é apartamento? Dependendo da casa, do tamanho, né, da casa do apartamento, talvez seja muito mais fácil identificar e também muito mais rápido, né? Então, quanto tempo vocês acreditam que vocês conseguiriam identificar alguém escondido aí na casa de vocês? Que não deveria estar aí. Questão de segundos, minutos, horas. Talvez se você for um pouquinho mais distraído, né? Imediatamente, o Joel falou. De forma imediata, né? Se tiver um cachorro, então, igual a minha vira-latinha caramelo que eu tenho aqui em casa, vixe, chegou no corredor já de casa, já começou a latir desesperado, imediato. É isso, né? Então, se a gente colocar dentro desse contexto, dentro dessa especificação desse cenário, parece até um pouco absurdo, né? Pô, claro que eu conseguiria identificar alguém não autorizado dentro da minha casa, né? Mas se eu falar para vocês que as empresas elas demoram, em média, 277 dias para identificar alguém não autorizado rondando ali, né? Dentro da empresa. Vocês têm noção que são 10 meses para identificar alguém que não deveria estar ali, escutando suas conversas, acessando suas aplicações, olhando seus dados confidenciais. Então, assim, se é de fato absurdo a gente pensar dessa maneira, quando a gente pensa na nossa própria casa, porque a gente não tem esse mesmo pensamento, talvez, na nossa casa virtual, né, que são as redes de computadores, por exemplo. Esse é o tempo médio de detecção e de contenção de ameaças. São 287 dias para identificar e conter um ataque, de acordo com dados aí do estudo da IBM, né? Custo de uma brecha de dados de 2023. Se a gente levar isso para um cenário mais familiar, utilizando aí ainda como exemplo, né, a casa de vocês, imagina que vocês estão trabalhando aí, né? Talvez de casa mesmo, talvez do escritório, não sei. Mas vamos supor que você precisou sair por algum motivo. Você foi no médico, foi no mercado, foi para o escritório de fato. E aí você chegou em casa, depois você fez o que você tinha que fazer, só que tem alguma coisa errada. A porta está aberta. A porta da frente da sua casa está escancarada. E aí você vai, né, de uma forma bem rápida, tentar raciocinar ali o que aconteceu. Você vai tentar se lembrar se você, primeiro, fechou a porta direito, né, ou se você só deixou encostado. Se foi o vento, se foi o cachorro, o gato, enfim, qualquer outra coisa que poderia ter causado esse fenômeno aí da porta aberta.
e aí você entra num processo de autoavaliação e começa a duvidar de si mesmo, né, da sua própria sanidade mental, que foi o caso de alguém invadir a casa ou, de fato, né, você simplesmente esqueceu a porta aberta. Então, de uma forma natural, você vai tentar procurar pista para determinar o que aconteceu e o que você tem que fazer na sequência. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observação. Você vai observar, tem alguma marca de pé na porta, né? A porta ela foi quebrada, tem algum indício de arrombamento, tem pegada no chão, as coisas estão no lugar, né? O meu PlayStation 5 ainda está ali perto da TV da sala, as minhas coisas ainda estão lá dentro, algum objeto foi levado. Será que alguém pode ter entrado simplesmente por engano, né? Por incrível que pareça, e por mais absurdo que possa ser, já aconteceu algo similar aqui no prédio onde eu moro, né? A pessoa não chegou a entrar no apartamento, mas ela tentou digitar a senha da fechadura eletrônica num apartamento que não era o dela. Então, pode acontecer algum mal-entendido, né? Se de repente algum vizinho disse que ouviu algum barulho, será que essa é a única fonte de informação e ela é o suficiente para a gente falar com convicção que alguma atividade maliciosa aconteceu? Então, a gente vai ter que, a partir dos dados observados, ter um senso de orientação para embasar a nossa decisão. O que a gente vai fazer? E a partir daí, a gente vai ter que tomar uma determinada ação. Então, uma resolução de uma potencial ameaça, seja ela física ou cibernética, ela precisa de dados. Ela precisa que esses dados eles sejam computados com inteligência para que isso seja transformado em informação e essa informação seja utilizada para uma boa decisão. Então, a análise desses dados ela é fundamental e a gente precisa de ferramentas eficientes para tomar uma decisão. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, basicamente, é ajudar a conectar os pontos entre observar e agir. Então, observei que minha porta está aberta, só que isso não significa necessariamente que é algo de fato malicioso. Isso é um IOC, é um indicador de comprometimento. Eu me oriento, então, para procurar pela casa se os meus itens de valor ou se os meus dados, por exemplo, estão faltando, eles foram exfiltrados, né, de alguma forma, minha TV e meu computador estão no lugar, eu preciso tomar uma decisão. Correlacionando essas informações, eu tenho um cenário mais claro do que pode ter acontecido. E aí, com base nisso, eu posso agir com mais precisão e com mais confiança. Qual que vai ser a minha ação? Eu vou ligar para a polícia? Eu vou registrar um boletim de ocorrência? Eu sei pela minha investigação que a porta da frente foi como o invasor entrou. Então, o que eu posso fazer agora? Tomar decisões de como eu posso melhorar a minha segurança depois de todo esse ciclo chamado de OADA vai ser fundamental. E a qualidade das informações que eu recebo também é muito importante. Porque uma coisa é o seu vizinho, a sua vizinha, que tem uma fama, por exemplo, de ser fofoqueira, falando, olha, quando você saiu de casa, eu ouvi um barulho aí do seu apartamento. Muda muito ou muda pouco esse cenário se eu falar que esse vizinho, que não, né, é um outro vizinho que não tem a fama de ser fofoqueiro, e ele é um policial militar. Você vai levar essa informação com mais, digamos assim, seriedade ou com menor seriedade quando comparado a outra fonte de informação, que é o vizinho ou a vizinha fofoqueira. Entende? Então, tudo isso é muito importante para a gente tomar uma decisão mais embasada do que deve ser feito a seguir. Então, senhoras e senhores, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma arquitetura anti-ransomware, que é um incidente específico, onde a gente vai encontrar as portas abertas para avaliar a situação, entender os IOCs e ver como que a gente pode proteger o nosso ambiente frente a uma ameaça como essa, em um mundo, né, extremamente híbrido como é hoje. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma arquitetura anti-ransomware, a convite da Brasiline Tecnologia, para proteção para a força de trabalho híbrida. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Costa, eu já compartilhei aí o meu LinkedIn no chat com vocês. Eu sei quantos seguidores eu tenho, eu sei quantos amigos eu tenho, então eu sei quantas pessoas tem aqui. Se o número não mudar até o final da apresentação, vou considerar isso como um feedback negativo de que vocês não gostaram. Então, por favor, vão lá, me sigam nas minhas mídias sociais, porque além de engenheiro de desenvolvimento de negócios na Fortinet, eu também sou palestrante, escritor e tento ser um influenciador digital, compartilhando informações sobre conscientização, que são muito importantes.
Estou na Fortinet há pouco tempo. Antes disso, eu trabalhei 10 anos na Cisco, tive alguns importantes reconhecimentos na empresa, e também sou professor na PUC do Paraná, e instrutor também da CompTIA. Dou aulas na CompTIA, que é uma outra organização, né, que tem certificações da área de tecnologia, e tem um módulo também em português por uma empresa nacional que dá o curso oficial chamada Hack One. Sou produtor de conteúdo no meu canal no YouTube chamado Segurança Descomplicada. Espero que tenham inscritos aqui. E se não tem, espero que tenha a partir de agora. E aí tem alguns detalhes também da minha formação e de algumas certificações que eu tenho de mercado. Bom, sem ficar falando muito sobre mim, essa é a agenda que eu preparei para hoje. A gente vai falar um pouquinho dos desafios de cibersegurança, vai fazer um pequeno exercício em um brainstorm de como a gente pode pensar como um hacker, que é crucial para saber como a gente pode se defender. Eu vou mostrar para vocês um caso de uso a partir do conhecimento e da experiência técnica do WannaCry, foi o maior ransomware da história até hoje, né? E vou fazer uma demonstração para vocês dos 2 exploits utilizados nesse ataque, que é o Eternal Blue e o Double Pulsar. Então a gente vai ver como eles funcionam e a gente vai ver também, a partir desse conhecimento, como a gente pode se proteger, não só contra eles, né? Porque já existem inúmeras assinaturas disponíveis hoje em dia. Afinal de contas, esse foi um ataque de 2017, mas aprender com o passado vai tornar o nosso futuro muito mais promissor, né? Muito mais fácil nesse sentido de proteção cibernética. Vamos falar um pouco das tendências, né, da evolução do ransomware desde então e, obviamente, depois de todo esse conhecimento adquirido, a gente vai falar de uma arquitetura anti-ransomware que a Fortinet pode fornecer aí para vocês. Beleza? Essa é a agenda que a gente tem, então. Desafios de cibersegurança. Bom, muita coisa aconteceu aí nos últimos anos, né, para aumentar o crime cibernético. E eu achei essa pesquisa e esses dados da Cybersecurity Ventures muito, muito interessante. Os prejuízos, né, causados por um incidente cibernético, independente do tipo de ataque, né, seja ele de ransomware, de cryptomining, de exfiltração de dados, espionagem, supply chain, enfim. Os prejuízos causados por qualquer tipo de incidente cibernético, eles vão ser exponencialmente maiores do que os danos causados por desastres naturais em um ano. E eles vão ser mais lucrativos do que o comércio global de todas as principais drogas ilícitas juntas. Tem noção disso? O crime cibernético, né, se a gente pode chegar a uma conclusão desses dados, dessas informações, por definição, ele é a maior ameaça para todas as profissões, para todos os setores, para todas as empresas do mundo. Então, se por um acaso, né, vocês ainda não estavam preocupados com o crime cibernético, tem que ficar. Independente do seu segmento de atuação, se você trabalha diretamente ou indiretamente com cibersegurança. Aliás, por mais que você não trabalhe diretamente com cibersegurança, você é um profissional de cibersegurança, querendo ou não, porque você tem uma responsabilidade compartilhada nisso. E muitos fatores, eles contribuíram para o aumento do crime cibernético. Agora, uma coisa interessante, se a gente olhar esses gráficos, e depois eu vou compartilhar a minha apresentação que eu fiz para vocês, tá? Isso aqui eu ainda não apresentei para ninguém, isso aqui foi feito com exclusividade para esse webinar, para vocês que estão assistindo. Então, depois eu vou compartilhar todos os dados e referências que eu utilizei para montar e para criar essa apresentação. Mas olha que interessante. Em 2017, a gente teve, de acordo com registros do FBI, 301.580 reclamações oficiais de incidentes cibernéticos, resultando em uma perda financeira de 1,4 bilhões de dólares. Vocês acham que hoje em dia a gente fala mais ou menos sobre cibersegurança? Que cibersegurança está em maior ou menor evidência do que comparado a 2017, por exemplo? Se a resposta de vocês for que cibersegurança hoje em dia é muito mais relevante, está muito mais em evidência, por que será que, então, em 2018, 19, 20, 21 e assim por diante, né, até 2024, esses números só têm aumentado? Por que o número total de infecções por malware, o percentual de organizações comprometidas, pelo menos uma vez, né, por um incidente cibernético, ele só aumenta? Eu não sei qual que é a opinião de vocês, se vocês quiserem pode deixar aí no chat, que eu posso ficar acompanhando aqui e ler, mas eu posso contar pelo menos o meu lado, a minha perspectiva, a minha visão.
vários foram os fatores que contribuíram, né, para esse aumento do crime cibernético. A gente teve muitos problemas geopolíticos, né, guerra na Ucrânia, por exemplo. A gente teve o início de um êxodo digital, né, do trabalho remoto por conta da pandemia, e atualmente, né, numa realidade bastante híbrida. E essa mesma realidade, né, que a gente viveu aí nos últimos anos, trouxe muitas mudanças, né? Ela, por exemplo, ela fez os restaurantes se adaptarem a fazerem uma coisa que eu particularmente odeio, que é o cardápio digital, cardápio do QR Code. Não sei se vocês gostam de cardápio de QR Code, mas eu acho terrível, né? E trouxe também um novo tipo de ataque por conta disso. Vocês já viram falar em phishing? Não sei nem se é assim se fala, eu acho que eu nunca ouvi ninguém de fato falando o nome desse ataque, mas é um ataque por QR Code, né? Então, as pessoas vão lá, os golpistas, né, fazem a troca do QR Code no estabelecimento comercial por um link malicioso, por um link falso. Então, a gente tem um problema com relação a isso. E não só a isso, mas também uma falta de mão de obra capacitada, né? A gente teve a evolução do crime cibernético de diversas formas, né? Desde o recrutamento do que a gente chama de insiders, ou Initial Access Brokers, são intermediários, né? Pessoas que trabalham legalmente dentro das empresas e facilitam o acesso para criminosos. A gente teve também o retorno de ataques físicos através de dispositivos USB, que é conhecido como juicejacking. A gente teve uma diminuição da complexidade, consequentemente, da barreira de entrada para novos atacantes, como Ransomware as a Service. Vocês acreditam que existe isso? Crime como um serviço, né? O ransomware como serviço, ou seja, você não precisa ser o desenvolvedor ou se a pessoa ali que, de fato, tem conhecimento técnico para fazer um ataque. A única coisa que você precisa é acesso à Dark Web, basicamente, né? Flipper Zero, outra ferramenta também bastante popular, que inclusive foi proibida, né, pela Anatel, porque ela facilita, né, ela diminui muito essa barreira de entrada para que qualquer pessoa possa utilizar essa tecnologia de uma forma maliciosa. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias, ele introduz novos riscos. Da mesma forma que, por exemplo, né, a criptomoeda, elas criaram um novo mercado, elas também fizeram surgir ataques de criptomining. Obviamente, a gente não tinha criptomining antes das criptomoedas, né? Então, qualquer tipo de nova tecnologia, ela tem isso como consequência. Isso favoreceu o desenvolvimento e evolução do ransomware, por exemplo, né? O aumento da comercialização de Zero Day na Dark Web. Outro exemplo mais do nosso cenário aqui, digamos assim, brasileiro, né? A criação do Pix pelo Banco Central. Também veio aumento de número de golpe, sequestro relâmpago, né? O sequestro do Pix. E mais recentemente, a gente está vendo a mesma coisa acontecer com inteligência artificial. Enfim, são inúmeros exemplos de onde a gente tem uma associação de novas tecnologias com novos problemas relacionados a elas. Eu não estou criticando o avanço da tecnologia, tá? Só para deixar muito claro. O que eu estou fazendo eu estou apontando um fato que é inerente ao desenvolvimento da tecnologia. Cada tecnologia inserida, ela traz também um novo risco ao nosso ambiente. Vamos fazer uma viagem ao passado aqui e tentar entender mais ou menos como que a gente construía soluções de segurança para o nosso ambiente, baseado num conceito muito mais perimetral. E aí eu vou olhar o chat aqui e acompanhar vocês, se vocês tiverem alguma opinião relacionada a isso. Mas quando a gente pensa em cibersegurança, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, em termos de produto? O que vocês acham? Falei de cibersegurança. A gente quer proteger o perímetro corporativo da nossa empresa. Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Manda aí no chat. FWL seria Firewall? Perfeito. Exatamente isso, né? Primeiro produto, segurança perimetral na sua forma mais essencial e mais básica, né? Se a gente tem aqui um perímetro, que pode ser o nosso escritório, por exemplo, com desktops, aplicações, usuário, toda a infraestrutura contida nesse perímetro, e a gente tem uma comunicação com a internet, por mais que no primeiro momento, né, ela possa ser menor quando comparada à comunicação interna, porque, afinal de contas, tudo que a gente precisa para desempenhar o trabalho, ele está contido nesse perímetro. O firewall é uma boa solução de segmentação de perímetro, né, porque a internet é aquele ambiente ali malicioso e desconhecido, que justamente pelo conceito de visibilidade, ou melhor, da falta dela, a gente não sabe o que tem, né? Então, para fazer o controle de ameaças, a gente precisa de visibilidade. Com a devida visibilidade, a gente segmenta a nossa rede. Então, esses conceitos aqui são fundamentais para a gente entender
como montar uma arquitetura de segurança. Só que o firewall por si só, ele é o suficiente ou a gente precisa de mais coisas? E se a gente precisa de mais, o que mais a gente implementaria? Colocando aí vocês no papel de consultores, né, de segurança, quais outras soluções que a gente poderia ter para proteger o perímetro aqui desse ambiente, além do firewall? Controle de log. Controle de log, ele é fundamental, né, na perspectiva de visibilidade, mas ele por si só não é uma solução de segurança, né? Então, além do firewall, e sabendo que, obviamente, né, a gente precisa dessa visão, o que mais que a gente poderia ter? Endpoint, antivírus, tem várias outras coisas, né? A gente pode, obviamente, como vocês bem falaram, antivírus ali nos dispositivos, ferramenta de gerenciamento de patch, como o que, por exemplo? Mas sim, a gente precisa proteger, né, onde os dados estão concentrados, que é no data center, ali onde estão os servidores, né, a infraestrutura, as aplicações. A gente pode também, se tiver uma preocupação maior com a conexão com a internet e o controle dessa conexão, não só para fins de segurança, mas principalmente para fins de produtividade. Aliás, essa foi a razão de existir, né, do proxy durante muito tempo. A gente pode ter um proxy, né, um Secure Web Gateway. Além disso, o firewall, se a gente levar em consideração que ele é um firewall stateful, que ele atua apenas em camada 3 e em camada 4, está faltando visibilidade aí de camadas adjacentes, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ou a gente evolui esse firewall para uma plataforma Next Generation, ou TM, né? Dependente da terminologia, alguma coisa que dê visibilidade de camadas superiores, ou a gente pode, então, complementar esse firewall com serviços de IPS e IDS, por exemplo. E aí depende da forma de implementação, mas são outras soluções que a gente pode ter nesse ambiente. Para proteger as nossas aplicações, a gente pode ter também um WAF, né? Uma solução específica que faça uma leitura ali, por exemplo, das principais vulnerabilidades que podem ser exploradas em aplicações expostas na internet, com uma solução feita para isso, como o WAF. A gente pode ter também, e pensando em um dos principais vetores de ataque, uma solução específica de segurança de gateway de e-mail, né? Uma solução de e-mail security. A gente pode ter também, para controlar os dispositivos e o acesso que eles devam ter dentro do ambiente, uma solução que dê visibilidade a isso, baseada na telemetria natural que é originada pelos próprios dispositivos de rede, que é um NAC, uma solução de controle de acesso à rede, que independente do tipo de conexão, seja ela via rede cabeada, Wi-Fi ou VPN, ela pode dar essa visibilidade também para a gente, entre os usuários e a infraestrutura que precisa ser conectada. Sempre quando eu vou fazer uma apresentação para uma empresa, eu falo, né? Bom, eu estou com o meu notebook aqui. Se eu for até o switch lá da sua empresa, pegar um cabo de rede, conectar, ou se eu conseguir de alguma forma a senha do Wi-Fi, que tipo de acesso que eu vou ter? Existe uma segmentação? Você vai ter visibilidade da minha conexão? Ou, sem a segmentação e a visibilidade, como a gente pode ver, descrito ali em cima, a gente não tem o controle de ameaças. Né? Agora, qual que é o problema dessa imagem aqui? Alguém consegue enxergar e dizer? Qual que é o problema associado a essas soluções? Elas têm cores diferentes, não só para destacar que são produtos diferentes, mas por muitas vezes são soluções que não são de um mesmo fornecedor. Então, associado a isso, que tipos de problemas que a gente tem aqui? Manda aí no chat. Gestão, perfeito. Né? A gente tem problemas ali de gerenciamento, né, de soluções diferentes. O Firewall vai ter uma tela de gerenciamento, o IPS, se ele for de outro fornecedor, não estiver totalmente integrado como um serviço dentro do Firewall Next Generation, vai ter outra também. O mesmo vale para antivírus, né? Naturalmente, o fornecedor de antivírus, ele não era, né, o mesmo fornecedor da solução de Firewall, ou de NAC, ou de e-mail security, né? Principalmente se a gente partir ali por um método de aquisição baseado em best of breed, né, que seria o melhor dos mundos ali de cada segmento de atuação. A gente tem também uma falta de integração entre as soluções, mas tem uma coisa que vai um pouco além dos problemas relacionados ao produto em si, que é justamente isso daqui. Esse perímetro não existe mais. Desde os anos 2000, existe uma discussão relacionada à dissolução do perímetro, ou ao conceito de desperimetrização. Eu ensaiei muito para poder falar essa palavra.
que é muito difícil. Zero Trust, né? É o conceito que hoje a gente usa para resumir tudo isso. Então, se desde, cara, tem mais de 20 anos já que a gente fala nisso, e a gente ainda está falando, e as pessoas ainda não estão fazendo, bom, é exatamente esse um dos motivos também pelo qual a gente vê aqueles gráficos de ataques, né, e problemas relacionados a incidentes cibernéticos só aumentando, só subindo. Então, a nossa infraestrutura hoje, ela não está mais contida num perímetro, assim como os usuários, né? Eles não estão utilizando desktops, estão utilizando dispositivos móveis. E esse dispositivo móvel, ele está na VPN a todo momento? Não, porque, afinal de contas, o que a gente precisa de acesso para trabalhar, né, e desenvolver negócios, ele está em soluções software as a service ou infrastructure as a service, né? Software como serviço, infraestrutura como serviço, não está mais contido dentro do mesmo perímetro. Eu não estou dizendo que essas soluções ainda elas não são fundamentais. A tecnologia por si só e a funcionalidade que ela oferece, ela é indispensável, independente de onde está esse ambiente. Mas para uma realidade híbrida, confiar segurança somente em soluções baseadas em perímetro, cara, é por isso que a gente está falhando. Porque as soluções não estão acompanhando a nossa infraestrutura, as nossas aplicações e os nossos dispositivos e usuários onde eles de fato estão, que é nesse ambiente, nesse mundo híbrido. Faz sentido isso, galera, para vocês? Pode colocar que sim, pode colocar que não. Fiquem à vontade aí para interagir e mandar uma mensagem também. O fato é que não só a forma como a gente faz segurança, ou como a gente pensa em segurança, né? Ela é diferente, mas, cara, os invasores, eles pensam em gráficos. Eles pensam em um modelo conectado. Nós, que atuamos como um Blue Team, por exemplo, né, como os defensores, a gente opera com listas, né? Listas de bloqueio, whitelist, blacklist, ACL, e é por isso que os atacantes vencem. Então, tradicionalmente, as soluções de segurança como a gente conhece, ou conhecia, né, até pelo menos ao final dessa apresentação, elas são incapazes de ver e de agir e compreender e mapear todos esses caminhos entre endpoints, né, entre os alvos dos atacantes. Então, identificação e gestão de ativos, ela é muito mais do que apenas falar, beleza, eu sei o que eu tenho aqui dentro do meu ambiente, né, host, dispositivo, usuário. A gente tem que tratar tudo. Cada item efêmero, cada recurso, identidade, propriedade, acesso, código, tudo. E a gente tem que ser capaz, além disso, de conectar todos esses pontos. Então, baseado nisso, vamos fazer aqui um pequeno exercício, pensando como um hacker. E eu quero agora que vocês mandem aí no chat lugares que vocês consideram fisicamente seguros. Qualquer exemplo. Que tipo de lugar que vocês consideram fisicamente seguro? Onde vocês se sentem seguros? Grande Smith Brás. Sempre quando eu vejo o Smith, né, que é um querido amigo meu, em uma apresentação, eu penso, se o Smith está aqui, quem é que está defendendo a Marinha do Brasil? Sala de espera da Fortinet, perfeito. Elton Santana, então, está convidado aí para conhecer o nosso escritório, se já não conhece, né? Cofre de banco, Vaticano, olha que legal. Belo exemplo, né? O Vaticano é bem protegido, né? Legal, são ótimos exemplos. Em algumas outras apresentações as pessoas já falaram minha casa. Legal, que bom que você se sente seguro em casa, né? É como todo mundo deveria se sentir. O banco é um ótimo exemplo, né? Por que o banco é um lugar que é seguro? Porque o banco ele reconhece o valor dos ativos que ele tem e ele implementa, né, de uma forma abrangente várias soluções de segurança. No banco a gente consegue encontrar segurança armado, a gente vai conseguir encontrar câmera, detector de metal, né, várias soluções diferentes. Tem uma outra muito bacana aqui, não sei se vocês já viram, mas também é um lugar que me parece bastante seguro, não só pelo ambiente, né, onde ele está localizado, mas também pelo que ele faz. Aliás, vocês já ouviram falar no Svalbard Global Seed Vault? Vou até digitar aqui para vocês. Isso. Eu só sei escrever esse nome porque dá para ler ali na própria imagem. Senão, isso daqui é simplesmente um cofre que abriga, né,
boa parte das espécies de sementes, né, do mundo. Então, isso daqui é um backup, digamos assim, que vai resguardar, né, a biodiversidade das espécies agrícolas que servem, né, de alimento para as populações mundiais e seus países. Então, é um repositório que preserva cerca de 90% das sementes conhecidas do mundo, que foram doadas pelos próprios países produtores. Então, é justamente armazenar, né, duplicata, backup, de amostra de semente de todo mundo. É um plano de recuperação de desastre para a humanidade. Eu não sei vocês, mas acho que pensar que um lugar como esse de fato existe, né? Que tem ali a abertura externa do cofre, que ele está a 150 metros de profundidade dentro de uma montanha gelada, né? E que só por esse fator ele já está num ambiente propício ali, né? Para poder refrigerar essas sementes. E cada uma delas estão ali em milhares, né? Ou melhor, centenas de caixas. Cada uma dessas caixas tem ali um pacotinho de alumínio. Cada uma delas tem aproximadamente 500 sementes que ficam ali a menos 18 graus depois de uma sala de controle. Então, um lugar aí bem protegido, né? Mas para o nosso exemplo, o que a gente vai utilizar aqui é um aeroporto, tá? Aeroporto, né, também é outro ambiente aí bastante seguro, né? Que soluções de segurança que a gente consegue encontrar aqui? Bom, a gente tem câmera, a gente tem as equipes de segurança, né, as pessoas, obviamente. A gente tem detector de metal, máquina de raio-x. Nesse exemplo também a gente tem ali o ProVision ATD. Isso daí é um scanner corporal mais moderno, né? Isso também é chamado de máquina de retroespelhamento. Então, é uma máquina que usa um dispositivo chamado colimador para produzir um fluxo paralelo de raio-x de baixa energia. E aí, essas imagens, quando elas se formam, né, elas penetram ali nas roupas, elas basicamente ricocheteiam na pele da pessoa e conseguem identificar ali compostos orgânicos e inorgânicos também. Então, elas retornam aos detectores montados na superfície aí dessa máquina e a radiação ela vai ajudar a refletir a arma, explosivo ou qualquer outro tipo de seja de material, né, que seja considerado uma ameaça ali, escondida nas roupas das pessoas. Bom, agora a gente conhece todas as soluções de segurança de um aeroporto. Então, nesse exercício aí, pensando como um hacker, se a gente estivesse tentando planejar aí, testar a segurança desse ambiente, né, para medir a eficiência dele, fazendo um pen teste físico, como vocês fariam isso? Digamos, por exemplo, que a gente está tentando invadir esse perímetro, né, testar a segurança desse aeroporto, tentando ingressar, passar pela segurança com uma submetralhadora russa MP-38. Como que a gente pode evitar todos esses sistemas? Raio-X, detector de metal. A gente pode, primeiro, né, fazer isso não por nós, mas chamar alguém conhecido como mula para fazer isso, né? Mas como que a gente evita ali essas detecções? Credencial de terceirizado, mas aí esse terceirizado teria que ser uma força policial e ia ter que ter uma justificativa muito grande, né, para ele estar com uma submetralhadora pendurada no pescoço, né? O ponto aqui é que a gente quer testar a segurança do aeroporto. Então, a gente pode ter uma credencial de uma outra pessoa? Sim, podemos. Mas o ideal seria a gente tentar se passar por um usuário comum, né, por um cliente comum ali do aeroporto. Se a gente tivesse uma credencial, né, um crachá ali, um funcionário de segurança, talvez ainda assim alguém achasse estranho essa pessoa ter uma submetralhadora russa, né, MP-38, que é uma arma muito específica, e talvez essa arma não esteja ali no inventário, né, de dispositivos utilizados pelas equipes de segurança autorizadas no aeroporto, e isso possa causar um certo estranhamento. Mas, pensando do lado usuário, se a gente quer se passar por um simples visitante, ou viajante, nesse caso, né, no aeroporto, a gente vai ter que pensar primeiro como as soluções de segurança funcionam e como a gente vai evitar fazer o bypass dessas detecções. Se um raio-x ele funciona, por exemplo, através da detecção do artefato, né, da forma dele,
uma das coisas que a gente pode fazer é desmontar, né, esse armamento, desmembrar ele em inúmeros pedaços pequenos. Para a câmera, bom, câmera ela trabalha com campo de visão. Se a gente cobrir e deixar isso dentro de uma mala, colocar em um sobretudo, enfim, esconder de alguma forma, a gente já vai evadir da detecção da câmera. Agora, mesmo a gente mudando o formato da arma e quebrando ela em vários pedaços, ainda tem um detector de metal, né? O que a gente faz? Bom, a gente pode imprimir, né, os componentes de uma arma e passar esses componentes menores um pouco de cada vez. Então, se a gente ultrapassa esses recursos de segurança através do conhecimento da forma como eles funcionam, eventualmente algum desses recursos ele pode ser bloqueado, né? Pelo formato dele. Então, por exemplo, para essa arma funcionar, de fato, a gente vai precisar da munição. Vai ser difícil passar pólvora ali, né? Passar munição. Então, a gente pode enviar isso aos poucos, né? Em etapas. E é exatamente isso que um ataque faz através dos seus artefatos. A carga maliciosa inicial, ela não é enviada diretamente. Não é o payload do arquivo malicioso que é enviado em um primeiro momento. Ele vai ser enviado ali em estágios, né? Só que depois a gente vai precisar reconstruir esse armamento. E, talvez, com exceção do Smith, o restante aqui de nós, a gente não saiba como reconstruir, né, uma arma. Ou talvez não uma submetralhadora MP38. Tá? Mas está aí os seus componentes. Depois a gente vai precisar fazer uma chamada, a gente vai precisar ligar para alguém de fora, solicitando instruções do que fazer a seguir, né? Então, beleza, eu já passei aqui com os componentes que você pediu para eu passar, agora eu não sei montar isso. O que eu faço agora? Isso é o que a gente chama de comando e controle. Então, trazendo essa analogia para o nosso mundo de segurança cibernética, a gente pode dizer que o pessoal de segurança, né, são os engenheiros, né, sempre vigilantes, ou nem sempre. O detector de metal é como se fosse o funcionamento do firewall, ele é baseado em princípios pré-definidos, né, como five tuple, né, e a gente vai, baseado nesses princípios, permitir ou não que alguém entre no nosso ambiente. A máquina de raio-x dos objetos, ela funciona de uma forma muito semelhante às soluções de antivírus, porque eles estão sempre observando padrões, né, reconhecidos, e o agente que opera a máquina de raio-x, ele é basicamente o banco de dados ali do antivírus, né, ele é o juiz que faz, que toma, né, todas as decisões se algo é malicioso ou não, com base no treinamento que ele recebeu. Então a gente pode assumir com uma certa segurança, né, literalmente, que essa solução ela vai ser tão eficaz, ou melhor, né, tão inteligente quanto o agente por trás dela. Né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre inteligência de segurança mais tarde. Baseado em tudo isso, então, galera, nesse tipo de conhecimento, a gente dá oi aqui pro WannaCry. Né? A gente vai usar ele como exemplo, um ataque que aconteceu na sexta-feira, 12 de maio de 2017, e fez o mundo entrar em pânico. Né? Uma variante de ransomware com características de worm, ela se propagou na internet através de uma vulnerabilidade de março de 2017. Ou seja, em março, a gente já tinha uma vulnerabilidade, já corrigida. Né? Em maio, ainda assim, o WannaCry aconteceu. Isso traduz muito em uma das soluções ali que um colega comentou no chat, né, com relação à correção de patch nos sistemas. Então, muito sistema legado que ainda utilizava, por exemplo, o Windows 7, o Windows XP, ainda estava vulnerável a esse tipo de ataque. Então, por mais que a Microsoft tenha corrigido isso, isso não impediu o maior ataque de ransomware da história. Foram mais de 200 mil computadores em mais de 150 países que foram afetados por esse tipo de ataque. E aí tem algumas telinhas ali, né? E não foi só desktop ou notebook, como vocês podem observar, terminais de pagamento, né? De estação de trem, cara, também foi comprometido. Então, o ataque ele foi bastante devastador. Essa telinha ali de exemplo que aparecia nos computadores pedindo resgate ali de $300. Esse era o valor padrão cobrado inicialmente em Bitcoin, até um determinado tempo, né? Então, algumas informações aqui mais específicas do ataque. Ele é o ransomware mais notório, né, de maior alcance da história até o momento. Com relação à atribuição, né, quem foi que fez, quem são os responsáveis, até hoje não se sabe. A principal atribuição que a gente tem é de uma APT, de uma ameaça avançada persistente, né, de um grupo da Coreia do Norte chamado Lazarus. Tá? Mas, por mais que tenham algumas evidências e evidências bem fortes, né, relacionadas à forma como o código foi construído, ainda existem algumas
algumas literaturas, digamos assim, né, alguns grupos especializados em inteligência cibernética que têm as suas ressalvas, né? O ataque ele começou a comprometer sistemas, então, dia 12 de maio, solicitava o valor de $300 durante os primeiros dias e aumentava para 600 nos próximos 7 dias. E ainda tinha ali uma mensagem que falava, né, ó, depois de 7 dias, se você não pagar, o arquivo ele vai ser apagado de forma definitiva. Só que, de fato, nada acontecia, né? Era apenas uma ameaça. O resultado aí foi que, em apenas uma semana, esse ataque já havia coletado 91 mil dólares, né, através de 3 carteiras de Bitcoin, que eram hard-coded, né, no código ali, então elas estavam fixas, essas 3 carteiras, e ele teve um lucro total, através de pagamentos de resgate, de 300 em 300 dólares, né, de 135 mil dólares em apenas alguns dias. Com relação ao lucro por parte do pagamento do ransomware, por si só, ele não foi tão alto, né? Apesar de que talvez 135 mil dólares faria diferença aí na vida de muita gente aqui, mas talvez não ali dos atacantes. Mas, enfim, ele explorava vulnerabilidades, como eu falei, já corrigidas desde março no protocolo SMB, portas TCP 139.445, vulnerabilidade MS17010 nos equipamentos Windows, né? Então ele utilizava o exploit Eternal Blue e olha só que interessante, esse exploit ele foi roubado da NSA. Então sim, a NSA, Agência de Segurança Norte-Americana, por algum motivo, tinha essa arma cibernética que era capaz de entrar basicamente em qualquer computador do mundo sem ser detectado, qualquer computador Windows, né, que tivesse então essa versão SMB, a versão 1, vulnerável por esse exploit. E aí esse grupo de hackers chamado Shadow Brokers, ele invadiu a própria NSA, a própria agência de governo norte-americana e tentou por muito tempo vender essa arma. Só que não sei se eles não foram levados a sério ou se por acaso o valor que eles estavam cobrando era muito grande. Mas alguns meses depois, eles simplesmente disponibilizaram o código. Cara, eles pegaram uma arma dia zero com essa capacidade e jogaram na internet. Simplesmente isso foi o que esses caras fizeram. E aí, né, deu no que deu. Não foi só o WannaCry, foram vários outros tipos de armas que foram desenvolvidas, né, utilizando exploits, mas isso afetou mais de 300 mil computadores em 150 países e foram bilhões de dólares de prejuízos. Por mais que a Microsoft ela tenha parado oficialmente de fornecer suporte para segurança no XP, né, isso em 2014, ainda assim, pela criticidade que foi esse ataque, ela lançou um patch de emergência para responder a esse ataque. Até tem um tweet aí do Edward Snowden, né, no dia 12 de maio, que ele fala, se a NSA ela tivesse, né, informado a Microsoft dos exploits que atacaram hospitais, porque até então, naquele momento, né, o maior indício de ataque era em hospitais, se eu não me engano, acho que da Inglaterra, quando, né, esses exploits foram descobertos, talvez esse ataque não teria acontecido. Então, o Congresso, né, ele cobra ali, né, dos governantes ações, né, com relação à NSA, porque se eles tinham conhecimento dessa vulnerabilidade, por que eles não avisaram a Microsoft? Então, obviamente, o governo norte-americano estava utilizando isso daí por conta própria. Aqui tem uma arquitetura macro do ataque, em pequenas e degustáveis partes de como ele aconteceu. A causa inicial, né? Máquinas vulneráveis expostas à internet, o protocolo SMB. Por algum motivo, existiam muitas máquinas, né? É uma boa prática que esse protocolo não tem essa porta aberta, então faltou ali um conceito de microsegmentação, não apenas de segmentação, mas entender as portas disponíveis e abertas em cada host, em cada aplicação exposta na internet. No primeiro estágio, esse protocolo era invocado, né, era acionado para ocorrer uma varredura de porta, e isso traduz muito no comportamento de worm que ele teve. Então, a primeira etapa era a propagação. Ele tenta instalar a backdoor chamada Double Pulsar para enviar o WannaCry, né, para outros endpoints. Em um segundo momento, então, o Eternal Blue ele vai verificar os servidores em busca do Double Pulsar, se ele está instalado. Se ele não for encontrado, ele instala. Se for, ele entrega o próprio WannaCry, né, que ali sim é o payload, a carga útil do ransomware em si. Depois ele vai instalar um cliente do Tor. O cliente do Tor ele é responsável, né, pela anonimização das comunicações.
E aí vai acontecer a criptografia dos arquivos e a deleção, né, de várias informações com relação a log e também ao shadow copies, para evitar que qualquer restauração seja feita no dispositivo. E aí vai subir a ameaça, né, o aviso da mensagem de ransomware com as instruções de pagamento. Se a gente se basear em todo esse cenário, né, pelo menos nessas etapas macro, olha quantas chances a gente teve de prevenir o ataque antes dele acontecer. E mesmo depois que ele aconteceu, olha quantas chances ainda assim a gente teve de detectar o ataque dentro desse cenário. São ao menos 6 oportunidades em etapas diferentes de execução do malware. De uma forma mais técnica, esse é o processo de infecção separado em 2 módulos diferentes. O ciclo de vida desse malware ele é relativamente complexo. O primeiro componente instalado é esse MSSECSBC, esse carinha que está aí bem no meio do slide, tá? Então, esse executável é a primeira execução e ela é bem interessante, já vou explicar por quê, mas ela faz basicamente uma requisição HTTP para um domínio. Ele faz uma solicitação HTTP GET e se ele receber uma resposta, ele para a execução, ou seja, nada mais acontece. Por isso ele é chamado de kill switch. Ele é basicamente um botão de desligar que foi descoberto por um especialista autônomo de segurança cibernética na Inglaterra, meio que por acidente, né? O Marcus Hutchins. Inclusive, conversei com o Marcus Hutchins para preparar essa apresentação e validar as informações que eu coloquei aqui. Olha que moral, hein? Tudo isso daqui foi validado pelo cara que descobriu e parou esse ataque. Só para vocês terem uma noção do nível e da qualidade do material que está sendo fornecido aqui para vocês. Então, ele registrou esse domínio por menos de $10, na verdade, e ele encaminhou esse servidor para um sinkhole para ver o que aconteceria. Isso, na verdade, é uma prática muito comum, né, padrão ali de analistas de malware. Então, ele estava fazendo a engenharia reversa do código, dos primeiros binários ali que foram descobertos, né, registrou a URL e isso desencadeou um sinal que parou o ataque. Ele simplesmente parou de se espalhar. Depois, a gente encontrou algumas variantes no mercado que não tinham, né, o kill switch, mas até hoje, de fato, não está muito claro por que os hackers, né, por trás do ataque, eles colocaram isso no código. Talvez eles sabiam da criticidade do que estava sendo explorado e construíram isso no código como uma espécie de botão de emergência, né, botão de parar, mas não se sabe, né, a parte do código do ransomware, que é baseado no Eternal Blue, ele é bastante sofisticado, só que para alguns especialistas de segurança, ter esse kill switch foi um erro amador, né? E para outros, foi simplesmente uma tentativa ali mais, digamos assim, simples, de ter uma evasão de análise em sandbox. Quando a gente dispara, né, estoura ali um arquivo em uma sandbox, que é um ambiente protegido, muitas sandbox, ou elas estão em um ambiente isolado, ou elas simplesmente emulam, né, a comunicação de rede. E aí, se a comunicação de rede é emulada, ele vai ter uma resposta genérica para qualquer requisição. Então, tendo essa resposta, o ataque é interrompido. Ou seja, se ele estiver em uma sandbox, muito provavelmente vai ter uma emulação dessa conexão, ele vai identificar que ele existe, e aí ele vai interromper o ataque. Outro erro também conhecido do WannaCry foi como os hackers eles preparavam um sistema de pagamento. Então, eles não codificaram o pagamento de uma forma que permitisse acompanhar quem realmente pagou o resgate. Então, ele estava configurado para descriptografar os arquivos de forma manual para cada vítima. E isso pode explicar por que quase ninguém, né, que mesmo pagou, teve aí seus arquivos descriptografados. Então, depois disso, a execução, ela cria e executa um outro serviço no Windows, e esse serviço é utilizado como método de persistência, né? Esse serviço aqui, a versão 2.0, basicamente, né? Então, ela inicia 2 threads simultâneas. Uma vai instalar e executar o Double Pulsar, e outra vai fazer ali o scan de rede, né? Interno e externo. Então, foi justamente esse módulo que foi utilizado, né, no scan na porta 445 para explorar um sistema remoto e criar esse looping, que foi o que fez o ataque se propagar de uma forma monstruosa, né, no mundo inteiro. E aí uma dica, né, para justamente esse IOC, esse HTTP GET, era criar um sinkhole interno, né, registrar esse domínio DNS para um domínio kill switch interno, então montar ali um web server para de fato responder. Isso aí foi considerado uma boa prática para prevenir qualquer futura exposição a esse ataque, mesmo em máquinas vulneráveis.
E esse pequeno vídeo aqui detalha justamente, né, a velocidade com que esse ataque se propagou aí no dia 12 de maio. Né? Olha que interessante. Inclusive, quando esse ataque aconteceu na época, eu coloquei uma máquina teste vulnerável, né, exposta na internet, e levou 3 minutos para essa máquina ser infectada. Então, a propagação ela é exponencial, né? Ela começou na Rússia, né? A primeira evidência ali foi, de fato, na Rússia. E aí, cara, em menos de um dia, em algumas horas, mais de 1.000 cidades já estavam infectadas. E quanto mais máquinas infectadas, mais rápido ainda o malware se multiplicava. Então, em 3 dias, né, basicamente, foi o tempo que durou o ataque. Foi pouco tempo, mas foi o suficiente para impactar aí todas as empresas que são empresas publicamente conhecidas, né, por terem sido vítimas do WannaCry também. Tá? Então, com relação ao processo de infecção de criptografia, né, a gente tem esses processos, né, esses executáveis. Então, esse task, como se ele estivesse tentando reproduzir aqui o task schedule, né, do Windows, o agendador de tarefas, ele começa a criptografar o arquivo e ele dropa uma série de outros arquivos. Um deles é o taskDL. O taskDL é o processo responsável pela limpeza dos arquivos temporários, e o Tor, né, com uma série de outras DLLs, e o task SE.exe, né, outro executável, que é o último que, de fato, dropa ali o arquivo wannacryptor.exe, que esse sim é o processo responsável por apresentar as notas de resgate para a vítima e utilizar o Tor, né, para poder estabelecer as comunicações de comando e controle. Obviamente que eu não vou passar esse slide todo aqui para vocês e ler tudo que está aqui, mas esse é o fluxo completo. Eu fiz dessa forma, separadinho, para facilitar o entendimento e a explicação, mas eu criei esse mapeamento aqui e esse fluxo de dados de como o ataque funciona para que vocês tenham como referência, caso vocês queiram utilizar aí na própria apresentação de vocês. Vocês podem fazer dentro da empresa, na faculdade, enfim. O arquivo aqui está criado publicamente para que vocês possam utilizar. E, de novo, foi validado pelo nosso querido Marcus Hutchins, o cara que descobriu e parou esse ataque. Beleza? Então, o WannaCry se aproveitou de uma falha no protocolo SMB, que foi utilizado como forma de propagação através da porta TCP/445, utilizando, então, primariamente 2 módulos. Eternal Blue, no primeiro momento, para a exploração inicial do vetor de ataque, e Double Pulsar, que após a implementação bem-sucedida do primeiro módulo, do Eternal Blue, ele funciona como a backdoor, que é utilizado para instalar um malware. Se o exploit falha, mas o Double Pulsar já está instalado, o payload malicioso do ransomware ainda assim é instalado. Então, o malware ele vai utilizar a mesma técnica para fazer um scan na rede interna e externa, e esse mesmo comportamento vai ser propagado, ele vai ser utilizado de forma externa. Então, foi justamente essa característica de worm que fez ele se espalhar rapidamente. Pequeno disclaimer, antes de eu ir para a demonstração, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são, de fato, artefatos reais, é o que foi utilizado no ataque, tanto o Eternal Blue quanto o Double Pulsar. Eles estão disponíveis no GitHub, qualquer um pode ir lá baixar e executar, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é para fins educacionais e de conscientização. Eu acredito que a melhor forma da gente se defender é, de fato, conhecendo como um ataque funciona, através do aprendizado, das táticas, técnicas e procedimentos dos atacantes. Então, o uso dessas informações em qualquer outro tipo de contexto, ele é desencorajado. Não vou falar que ele é proibido, porque eu não tenho ação, não tenho controle sobre a ação de vocês, mas a apresentação aqui é direcionada para pesquisa, para educação, sem qualquer tipo de responsabilização pelo uso indevido dessas informações. Então, se a gente prosseguir daqui em diante, acredito que todos concordam com a postura ética que a gente tem aqui levar no estudo e na aplicação de segurança cibernética das armas que serão demonstradas. Beleza? Se todos estiverem de acordo, então, eu não vou fazer a demonstração ao vivo por 2 motivos. Primeiro, pela volatilidade das informações. Segundo, que é um ambiente que deveria ser isolado e, obviamente, que eu estou conectado, por mais que esteja numa sandbox, eu preciso da comunicação ali entre 2 dispositivos. E tem uma série de outros riscos associados a esse tipo de demonstração,
e que pode também não funcionar justamente pela volatilidade que eu comentei com vocês. Então, por conta disso, eu tenho aqui os prints, né, da demonstração que foi executada e tem todo o passo a passo aqui para vocês. De novo, o meu ponto não é passar todo o passo a passo, mas eu, de fato, tenho todos os comandos que são executados e que poderiam ser executados utilizando essas duas armas, não só pelo WannaCry, mas por qualquer outro ataque que utilize esse exploits. Então, meu ponto aqui é mostrar para vocês como um atacante pode utilizar essas ferramentas para comprometer um ambiente e, a partir desse conhecimento e desse aprendizado, o que a gente pode fazer para se proteger, beleza? Então, tudo começa com reconhecimento. Então, as ações, elas estão mapeadas ao framework do MITRE ATT&CK, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é um scan da subnet. Então, aqui a gente já parte do princípio e do pressuposto que esse ambiente já foi comprometido e a gente já está dentro desse ambiente fazendo um scan interno. Como é que esse comprometimento ele pode ser feito? De N formas diferentes, né? Pode ser feito através de phishing, engenharia social, dispositivo USB comprometido, enfim. O ponto é, já estamos dentro da rede, já estamos escaneando máquinas vulneráveis e já coletamos aqui uma máquina com IP 10.0.0.6 dentro aqui da nossa lista. Todos os comandos estão na tela. Se vocês quiserem, risco e conta própria, testar isso depois num ambiente protegido, isolado, em uma máquina virtual, vocês conseguem replicar também tudo isso daqui, beleza? Então, descobrimos a máquina vulnerável, tanto para o Eternal Blue quanto o Double Pulsar. Fizemos um script aqui para escanear essa vulnerabilidade usando o próprio Nmap, tá? Entre N outras, né, que a gente poderia fazer, e descobrimos várias portas abertas desse host. Então, a máquina com endereço de IP 10.0.0.6, ela tem ali, né, uma interface web, então as portas 80 e 443 estão abertas, mas também está 21, 22, 25, né, vários outros serviços ali e portas abertas, o que indica, né, uma grande superfície de ataque e uma falha de adoção de boas práticas com relação aos princípios de Zero Trust e microsegmentação. Será que, de fato, todas essas portas deveriam estar abertas e expostas, né? Então, isso aí já é um bom aprendizado para a gente. Agora que a gente já fez um reconhecimento, o que a gente precisa fazer? Desenvolvimento dos recursos. Então, o próximo passo é criar um payload, e aí eu utilizei uma ferramenta chamada MSF Venom para criar um payload staged. Pode ser que vocês não conheçam essas ferramentas ou a forma como esses payloads funcionam, então não vou perder muito tempo aqui explicando, mas eu deixei esse slide aqui como referência, caso vocês queiram estudar e se aprofundar um pouco mais nisso. Mas eu estou usando um payload baseado em estágio, né? Ele faz uma entrega fragmentada, ele tem um menor tamanho inicial para permitir uma flexibilidade, né? Porque a parte principal do payload, que é a carga maliciosa, ela não vai ser entregue inicialmente. Mas ele tem uma dependência ali de conexão, porque ele precisa dessa continuidade, de uma conexão contínua e confiável entre o alvo e o atacante, para poder baixar, né, as outras partes do payload. É como naquele exemplo do cenário que eu mostrei para vocês, do aeroporto e da arma. Eu estou quebrando essa arma e enviando em vários estágios, né, menores, em vários fragmentos menores, para que depois isso possa ser reconstruído lá na frente. Então, peguei ali o endereço de IP, criei a minha shell em formato DLL, tá? Então, esse comando ele vai criar um payload de uma shell reversa TCP para sistemas Windows, que vai tentar se conectar de volta ao endereço de IP 10.0.0.5 na porta 4444, uma porta alta e efêmera que eu estou abrindo no meu próprio dispositivo para poder me conectar com a minha vítima, beleza? Então, essa shell DLL foi criada, e o que eu vou usar para executar essa shell? Justamente o Eternal Blue. Então, eu vou instalar uma backdoor com o auxílio do Eternal Blue, está ali também o comando na tela. Ele está utilizando o Wine, que é uma ferramenta para exploração em sistemas Windows, né? Permite a execução de aplicativos desenvolvidos para esse tipo de sistema em sistemas Unix, né? Como o próprio Kali, que é o que eu estou utilizando aqui. Tá? Então, toda a descrição do comando está ali também. Fiz a execução e dá para ver que a backdoor ela retornou o código 10, sucesso, ou seja, a arquitetura identificada ali, que foi uma arquitetura de um Windows 7, 32 bits, foi instalado com sucesso essa primeira etapa através do Eternal Blue. Na sequência, então, para a execução, eu vou passar a instrução para o Metasploit, que é outra ferramenta que eu estou utilizando,
para estabelecer um listener. O que é um listener? É o que a minha máquina vai utilizar para ficar ouvindo na porta 4444 qualquer conexão de volta da vítima. Então, assim que eu conseguir estabelecer e executar a DLL que eu criei, através do módulo do Double Pulsar, que vai ser executado no próximo passo, eu vou ouvir e vou estabelecer uma conexão reversa direto para essa máquina vítima. Então, instalei a backdoor e com um Metasploit aguardando qualquer conexão na porta 4444, agora sim eu vou enviar o meu shellcode para injetar a DLL com o Double Pulsar, com essa backdoor, tá? Então, a saída, né, o resultado aí desse comando mostra que uma conexão foi estabelecida com sucesso no meu alvo. A ferramenta, ela verificou que o backdoor ele está presente, então retornou o código de sucesso número 10 ali, né? Então dá para ver aqui, sending shellcode to inject DLL, comando completado com sucesso. Então a ferramenta confirmou que o backdoor está instalado e a DLL foi construída e o shellcode injetado na máquina. E aí, em paralelo, né, eu posso ver que uma conexão shell foi estabelecida com sucesso. Coloquei essa sessão em background porque quando eu tenho uma sessão shell, eu tenho acesso basicamente ao CMD, como está aparecendo aqui, né? Microsoft Windows, estou ali no C, Windows System 32. Só que aqui eu estou bastante limitado ao que o próprio CMD pode me fornecer. Então, utilizando o Metasploit e o Meterpreter, eu consigo fazer um upgrade da minha sessão de shell para Meterpreter, que tem muito mais opções de exploração. E aí eu posso fazer várias coisas utilizando o Meterpreter. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma elevação do meu privilégio de acesso. Então, eu entrei nessa máquina como administrador, mas eu poderia ter entrado como um outro usuário não privilegiado, né? Ainda assim, eu consigo elevar a um privilégio muito maior, que é o privilégio de autoridade de sistema, NT Authority System. Tudo isso com um simples comando. Basta digitar no Meterpreter get system. E aí ele faz automaticamente, né, através de um pipe nomeado, essa personificação em memória para elevar o privilégio administrativo para autoridade de sistema. Depois disso, eu posso fazer um dumping de credenciais utilizando um módulo chamado Mimikatz. Mimikatz, então, é essa ferramenta que consegue, né, enxergar essas credenciais NTLM e extrair essas informações. Então, eu consegui aqui usuário e senha, basicamente todos os usuários cadastrados nessa máquina. Administrator, tinha esse Escalate também, né? SSHD underline server, então tá aqui o usuário e a senha de cada um deles. Com base no usuário e senha de todos os usuários, eu tenho basicamente controle total, até mesmo como própria autoridade de sistema através do Meterpreter. E aí, as possibilidades, elas são infinitas, né? Mas a primeira coisa que eu quero fazer é estabelecer persistência, criando uma tarefa agendada nesse sistema, para toda vez que esse computador for reiniciado, ele permitir a minha conectividade, né, de uma forma contínua. Então, criei uma tarefa agendada através do próprio CMD, chamei ali de minha tarefa de inicialização, né? Um nome bastante óbvio, mas obviamente que um atacante tentaria ocultar com um nome ali menos óbvio, né? Sei lá, colocando Windows Update, antivírus update, sei lá, qualquer coisa nesse sentido para que, se alguém bater o olho ali, pelo menos não inicialmente desconfiar dessa tarefa. Então, aqui tem um pequeno vídeo da gravação dessa execução. Vejam que o meu TCP handler, né, tá aqui em listening. Eu estou reiniciando a máquina, virtual com Windows, e ele está escutando na porta 4445. Assim que o sistema operacional iniciar, até mesmo antes do usuário colocar suas credenciais, vocês vão observar aqui no canto esquerdo que esse listener ele vai abrir. Ou seja, o cara não precisa nem digitar usuário e senha e eu já estou conectado na máquina dele. Vendo? Ó, sessão Meterpreter aberta e eu já tenho aqui privilégio administrativo de autoridade de sistema. Simples assim. Estabeleci persistência nessa máquina. Depois disso, eu posso executar vários outros comandos. Aqui, eu simplesmente tirei um print de tela. Então, dei sorte ali, né, do usuário estar navegando na pasta documentos e abrindo um documento Notepad muito importante que diz todos os meus segredos estão aqui. Depois disso, visto que ele tem ali um documento bastante importante dentro da pasta Documents, eu posso simplesmente fazer o download dessas informações. Então, estou extraviando essas informações, utilizando ali o módulo Meterpreter para fazer o download
do conteúdo mysecrets.txt. E aí, avaliando as rotas de conexão, tanto IPv4 quanto IPv6, nessa seção shell, eu posso fazer um redirecionamento local no arquivo hosts da máquina. Então, aqui tenho todas as rotas, né, de conectividade desse dispositivo, e o que eu fiz foi lançar um comando de echo para incluir essa informação, né, colocar o meu endereço de IP e o site, claro, só por testes, tá, pessoal? Nada contra o Bradesco especificamente, mas foi o que eu escolhi aqui para fazer esse redirecionamento. E aí, olha que interessante, toda vez que esse usuário digitar no navegador esse site, ele vai ser direcionado para o meu servidor, né, ao invés do site real do banco. Então, olha ali que legal, www.bradesco.com.br, bem-vindo ao Bradesco, né? Essa é a página verdadeira ali do banco. Então, já dá para imaginar todas as possibilidades que esse tipo de arma ele pode ter na mão das pessoas erradas. No caso do WannaCry, tanto o Eternal Blue quanto o Double Pulsar foram utilizados para o ransomware, né, especificamente. Mas, como vocês podem observar, né, como vocês puderam observar, tanto o Double Pulsar quanto o Eternal Blue, eles podem ser utilizados para uma variedade de execuções diferentes. Claro que esse tipo de ataque exploit hoje em dia tem bastante assinatura para detectar e prevenir com que ele aconteça? Tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa não é a única arma que existe. Vão existir outras e vão vir aí futuramente outros ataques relacionados a ransomware. Até mesmo porque o modelo de ataque evoluiu muito ultimamente. E hoje a gente tem o que é chamado de Human Operated Ransomware, né? Uma forma mais humana, digamos assim, né? Um modelo de negócios controlado por pessoas e operado por seres humanos de ransomware. Não são ataques automatizados baseados em scripts, tá? Então, desde 2013, o CryptoLocker ele mudou bastante o modelo de negócios relacionados a ataques oportunistas, né, de ransomware, que tinham como alvo ali, às vezes, um único dispositivo. Hoje em dia, é muito provável, então, que o ransomware operado por humanos, ele direcione os negócios de uma forma muito mais dolorosa, né, para resolver, de fato, o problema de higiene e de manutenção de segurança de longa data. Então, o ransomware, ele já existia em pequenas formas, só que o modelo de negócio, ele não decolou em grande escala até a introdução do CryptoLocker em 2013. E isso deu início aí a um aumento numa forma não só oportunista, né, de um único dispositivo, de monetizar o crime cibernético. Desde o WannaCry, no início ali, ainda em 2016, né, mas, desculpa, o WannaCry não, né, o WannaCrypt foi uma das primeiras variantes do WannaCry, e depois com o WannaCry e o NotPetya em 2017, hoje a gente tem técnicas de comprometimento em grande escala, com uma carga útil de criptografia que não só exige a extorsão, né, o pagamento de resgate em troca da chave, mas inspirou uma nova geração de ransomware operado por humanos que começou a surgir por volta de junho de 2019. Tá? Então, esse Big Game Hunting, que é como a indústria chama, né, ele virou um grande modelo de negócio, é uma operação em larga escala. Embora o Nietia ou NotPetya ele não fosse de fato um ransomware, né? Ele na verdade era um ransomware disfarçado de wiper, foi só uma cortina de fumaça para esconder uma intenção muito mais destrutiva, ainda assim ele plantou uma sementinha ali de uma ideia que transformou o modelo de negócios como a gente conhece hoje. Independente do ataque, obviamente que a gente sempre desencoraja, né, o pagamento, porque o pagamento desse resgate, ele marca você como uma vítima pagante, uma vítima interessante, né? E ele também financia e incentiva ataques futuros que pode expor ali a organização ao risco, né, de responsabilidade de outros crimes cibernéticos. Então, o ransomware operado por humanos, ele tem um alto impacto e está em grande crescimento, e ele difere bastante, né, em termos, principalmente de impacto ali de roubo de dados, não só de um computador, mas para toda a empresa, e ele também tem uma interrupção significativa nas operações comerciais, porque ele está associado a várias outras formas de extorsão. Não é apenas o ransomware em si. O ransomware é um resultado final de um ataque que tem infiltração de dados, pode ter ali um convencimento maior através de técnicas de negação de serviço, né, da ameaça de interromper um serviço, de venda desses dados na dark web. Os operadores por trás desse ataque, eles podem entrar em contato com seus clientes e com seus parceiros para falar, olha,
a empresa lá, XYZ, que você faz negócio, acabei de atacar elas e por conta deles eu tive acesso a todos os seus dados. Então ainda tem esse tipo de problemática associável em um ataque que é extremamente rentável, né, extremamente lucrativo para os invasores, tá? Por mais que seja um modelo ali, né, bastante ilegítimo de negócio, obviamente. Então, ransomware baseado por humanos, hoje ele se baseia em tudo isso para aumentar o pagamento pela extorsão. E aí, o atacante, tendo controle sobre algo da vítima, ela vai estar muito mais disposta a pagar para receber de volta, né? Não apenas o dado em si, mas a capacidade de operar o seu negócio, porque se a gente não pagar, esse cara simplesmente vai continuar atacando a gente até que a gente pague, né? Então, isso dá margem para crescimento, para esse tipo de modelo de negócio. Infelizmente, esse modelo de negócio ele tem aumentado cada vez mais. Então, é um empreendimento imoral, mas ainda assim muito lucrativo para os invasores, beleza? Tem espaço também, né, para que esses ataques continuem crescendo, pela forma como as empresas equilibram os requisitos operacionais e de segurança nas últimas décadas. Então, como eu mostrei para vocês, esse negócio de, cara, a gente não está acertando segurança, o ataque só está aumentando, não é segredo para ninguém, muito menos para os invasores, né? Então, eles sabem que isso é uma fonte de lucro, que em grande escala, utilizando técnicas de extorsão, isso vai perturbar os negócios, e isso não está melhorando. Está melhorando na perspectiva do atacante, mas não de nós, defensores. Então, essa tendência ela não vai diminuir, ela não vai parar, e ela não vai ser revertida até que algo mude significativamente na forma como a gente faz a dissuasão desses ataques. Pela detenção desses atacantes, por leis de extradição mais rigorosas, né, removendo aí países porto seguro, né, para esses criminosos, na resiliência operacional defensiva, né, no apoio executivo à segurança, na coordenação cultural entre as equipes de TI e de segurança para não operar de forma desconexa, na integração entre as soluções, enfim. Agora a gente vai começar a abordar como a gente resolve esses problemas. Mas já está sendo muito perceptível no mercado, inclusive uma informação bem fresca, né? 20 de fevereiro, a gente já começou a ver, por exemplo, a Europol agindo de uma forma mais ativa para derrubar a infraestrutura desses atacantes. Dia 20 de fevereiro agora, então, o Lockbit, né, que é um grupo aí de ransomware como serviço, a sua infraestrutura foi derrubada através de uma força-tarefa em conjunto aí, da Europol, nomeada Operação Cronos, né? Então, uma força-tarefa da Europol, enfim, do FBI, de várias agências, né? NCA, né? A National Crime Agency também, várias agências de segurança diferentes derrubaram a infraestrutura utilizada pelo Lockbit. Cara, isso é muito legal. A gente tem órgãos oficiais literalmente hackeando grupos de hackers. Isso é muito louco. E olha só a mensagem que eles deixaram dentro do servidor que foi recebida pelos afiliados, pelos clientes que compram o Ransomware as a Service do Lockbit. Law Enforcement, né? Então as empresas aqui em questão tomaram o controle da plataforma do Lockbit e obtiveram acesso a todas as informações que estão aqui. Essas informações estão relacionadas ao grupo Lockbit e a você, querido afiliado desse grupo. Temos o código-fonte, detalhes das vítimas que foram atacadas e a quantidade de dinheiro que foi extorquido. Os dados roubados, informações de conversas e muito, muito mais. Então, você pode agradecer ao Lockbit e a sua infraestrutura vulnerável por essa situação. E talvez, né, a gente possa entrar em contato aí com você muito em breve. Se você, se você de alguma forma gostaria de entrar em contato conosco, né, antecipadamente, por favor, entre em contato e deixar ali, né, a telefone de contato. Até lá, encorajamos que você visite o site do Lockbit. Tenha um ótimo dia. Cumprimentos, Agência Nacional de Segurança do Reino Unido, o FBI, a Europol e toda a força-tarefa da Operação Cronos. Deve ter sido muito agradável, né? Você, como um golpista, receber essa mensagem de todas essas forças operacionais. Bom, quais são os padrões que envolvem um ataque de ransomware? São vários, né? Do acesso inicial ao ataque em clientes,
ao ataque em data center, como mecanismos RDP, SSH, servidores, aplicações, e às vezes até através de facilitadores, né, como eu falei para vocês, Initial Access Broker. Por esse intermédio, então, o invasor vai obter acesso à organização. Através das credenciais, ele vai instalar um malware e vai fazer a movimentação lateral, com roubo dessas credenciais, e aí, com o devido acesso administrativo, ele consegue fazer o roubo dos dados, a criptografia e a extorsão, não apenas em dinheiro, mas através de sabotagem, de ameaças, e até mais recentemente a gente pôde observar a denúncia em órgãos oficiais, porque se uma empresa hoje é atacada, principalmente ali, por exemplo, no Reino Unido, né, com relação à GDPR, ao Regulamento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o dever, né, não de denunciar, mas de reportar que dados foram prejudicados, que dados confidenciais foram vazados. Que aí o próprio grupo de ransomware se encarrega de fazer uma denúncia oficial caso a empresa ela não se pronuncie e não pague o resgate também. Tem mais essa. Esse é o ecossistema do crime cibernético, né? Então, literalmente um negócio é dividido entre a parte de distribuição, serviços e monetização. Então, tem os especialistas que desenvolvem, né, os exploits, tem os caras que são os especialistas em engenharia social para fazer o phishing, tem a galera que faz a lavagem de dinheiro, né, para monetização, as mulas, né, de dinheiro, aqueles que coordenam o pagamento do resgate, e tem aqueles que constroem os serviços também, né, os loaders, ou o Ransom as a Service, e se encarregam de vender isso na Dark Web, por exemplo. Então, mantendo esse mesmo esquema de cores, azul, laranja e preto, ou, sei lá, cinza escuro, eu coloquei aqui também sobre o capô o funcionamento do ransomware como serviço, através de todas as etapas. O desenvolvedor cria o malware customizado, vende para o afiliado, que atualiza o seu servidor de comando e controle, e aí, através de e-mail e web, que são os dois vetores mais frequentes de ataques, eles encaminham o link para a vítima, que vai clicar nesse link, vai fazer o download do malware e vai ter os seus arquivos comprometidos, né, e criptografados. Comunicação também ela pode ser feita através de TOX, através da Dark Web, através de e-mail protegido, como o Proton Mail, por exemplo. Ele vai pagar esse resgate, esse pagamento vai ali para quem faz a lavagem de dinheiro, e aí esse cara vai ser o encarregado de dar uma pequena parte para o afiliado e outra parte para o desenvolvedor. Então, cara, a mente brilhante que cria o ransomware de fato, cara, muito dificilmente esse cara vai ser pego um dia, porque ele está monetizando através, não do ataque em si, mas da venda desse ataque, desse ransomware, como um serviço para grupos de afiliados. E quem faz isso hoje em dia são justamente grupos como o Lockbit, que eu acabei de mostrar para vocês, que teve parte da sua infraestrutura comprometida, mas esses caras ainda estão em operação. Ou seja, o pessoal não tem medo da Europol, não tem medo do FBI, não tem medo de nenhuma força-tarefa, Cronos ou qualquer outro nome bonito que possam dar. Por que você acha que eles vão ter medo, né, ou receio de atacar a sua empresa, ou que você não vai ser vítima de um ataque como esse? Então, TTPs, táticas, técnicas e procedimentos que antes estavam disponíveis apenas para estados-nação, agora, por culpa, né, de empresas, de negócios lucrativos como de ransomware como serviço, eles estão disponíveis para qualquer pessoa, que a gente chama, né, aqui de afiliados, certo? Quando eu pergunto, né, que tipo de conhecimento ou o que uma pessoa precisa hoje para fazer um ataque de ransomware, é basicamente motivo. O cenário de ameaças ele evoluiu para habilitar adversários menos sofisticados com ferramentas extremamente avançadas. Então, o que estava disponível antes apenas para grupos como APTs, nomeadas Turla, né, por exemplo, que tem vários outros apelidos, né? Inclusive, entrei nessa onda aí e inventei um apelido para ela também, que é Senhor das Armas, porque ele também, né, pode fazer negócio através da venda das suas próprias armas que são desenvolvidas. E para esse grupo isso faz muito sentido, porque ele não precisa ficar testando em estados-nação se a arma dele vai ser bem sucedida. Ele testa basicamente vendendo isso para afiliados que vão comprometer empresas. O ataque sendo bem sucedido, aí sim ele pode ter certeza que ele vai fazer algumas pequenas modificações e utilizar isso para fins de espionagem. Então, o Turla, né, de acordo com serviços de inteligência da Estônia,
Ele está associado ao Serviço de Segurança Federal Russo, né, ao FSB, e ele tem bastante destaque por se aproveitar de temas de atualidades, né, utilizando técnicas como watering hole, por exemplo, e bastante engenharia social para enganar aí as suas vítimas. Então, esse grupo e o método de operação dele, ele evidencia bastante a sofisticação e a capacidade adaptativa desse grupo, que é uma ameaça significativa para qualquer negócio. Então, a gente tem que estar ciente de como esses ataques cibernéticos funcionam e das múltiplas formas, né, que eles podem acontecer. Tá? Então, a defesa, né, ela precisa ser sofisticada e tão sofisticada quanto o ataque. E a gente não consegue fazer isso numa escala humana sem utilizar as ferramentas corretas. Então, a gente está tentando impedir eventos avançados de ransomware utilizando aquela arquitetura que eu mostrei para vocês. Quando a gente observa a anatomia de um ataque real, e pode vir por e-mail, por exemplo, pode utilizar DNS através do watering hole e a criação de processos locais de uma forma que não envolva arquivos em tempo de execução de memória, soluções de segurança tradicionais de diversos fornecedores diferentes não vão conseguir identificar todas as técnicas que são utilizadas por grupos como esses e que estão sendo simplesmente entregues, às vezes de graça, para qualquer pessoa fazer o mesmo. Eu fiz um mapeamento aqui das principais técnicas, ou as que são mais comuns para ataque inicial de ransomware, tá? Que são essas que estão aqui na tela, e construí um mapeamento mais visual para que a gente possa entender o quão multidisciplinar que um ataque de ransomware é e quais são as chances que a gente tem para que esse ataque seja interrompido. São vários os pontos de mitigação, mas o phishing com URL ou anexo malicioso, o site comprometido, o serviço vulnerável web exposto, supply chain, credencial roubada ou mídia removível, né, famoso USB, estão todos mapeados aqui, tá? Então, aqui a gente tem, num primeiro momento, nesse primeiro bloco, nessa coluna, o acesso inicial, a consolidação e a preparação e o impacto no alvo, de novo seguindo ali as táticas mapeadas pelo framework do MITRE. E essa, galera, são todas as oportunidades e pontos de controle crítico para mitigação que a gente tem para bloquear um ataque como esse. Ou seja, quando uma empresa vê que o seu computador, a sua máquina, ela foi criptografada e um ataque de ransomware aconteceu, isso significa que todos esses pontos de controle deram errado, que nada foi capaz de interromper esse ataque acontecendo. A gente precisa fazer algo diferente, então. Entendendo como, por exemplo, a APT Turla funciona e quais são as técnicas mapeadas por esse grupo, a gente consegue ver muito melhor, né, a linha que vai que sucede esse ataque até a exfiltração dos dados e, consequentemente, né, até a criptografia dessas informações. Então, isso não é utilizado apenas pelo Turla, mas qualquer afiliado que compra os seus serviços e as suas armas para atacar qualquer organização. O conhecimento relacionado a como um ataque funciona, ele é primordial para a gente saber como estabelecer as melhores formas de defesa. Sabendo que um ataque de ransomware ele é multidisciplinar, o que a gente precisa, então, é não apenas de ferramenta, tá? Muito se confunde com relação à defesa cibernética com essa necessidade de que a tecnologia A, B ou C vai resolver esse problema. Não, esse problema só vai ser resolvido quando a gente entender que segurança se trata da harmonia entre pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia, ela existe em favor das pessoas. As pessoas trabalham de acordo com processos bem definidos. Se nada disso estiver em linha, a gente vai ter uma defesa fragmentada e a gente vai ter uma resposta lenta. Tá? Então, ferramentas, elas não apenas representam uma ameaça imediata, né, à integridade dos sistemas que podem ser afetados, como o Eternal Blue, como o Double Pulsar, que eu mostrei para vocês, mas detecção e neutralização desses exploits, eles precisam de uma abordagem robusta de segurança cibernética, de uma abordagem interdisciplinar que enfatiza, né, a importância não só da prevenção, mas da detecção, e uma detecção precoce e uma resposta rápida. Então, falta de visibilidade comparada nesse cenário, né, de um ataque de ransomware, o impacto dos exploits, que é bastante amplo, né, e de longo prazo, cara, se a gente não tiver conscientização também e educação de segurança cibernética,
a gente não vai conseguir preparar as organizações contra esse tipo de ameaça extremamente furtiva, extremamente evasiva. Então, galera, a gente precisa de uma arquitetura anti-ransomware. Não existe bala de prata, nenhum produto isolado vai proteger contra um ataque como esse. Complexidade de gestão é algo que vocês mesmos colocaram aí, né? Como a gente tem várias consoles independentes, né? Uma precisa de acionar a outra para coletar uma informação. Problema de falta de visibilidade, né? Falta de informação de telemetria em toda a superfície de ataque, rede, endpoint, aplicação e nuvem. Pouca ou nenhuma integração entre as soluções, e tudo isso resulta num tempo médio de detecção e resposta daquele primeiro slide que a gente viu. Vocês falaram que é um absurdo, né? A gente não detectar em pouco tempo alguém não autorizado andando na nossa casa. Pois bem, a gente viu que demora 277 dias para as empresas detectarem alguém malicioso, né? Não autorizado, andando dentro da nossa casa virtual, que é a nossa rede de computadores. Então, a gente perde muito tempo por ter uma resposta manual e ter uma resposta que não tem integração entre as próprias soluções que compõem a nossa arquitetura de segurança. De uma forma resumida, para resolver esse problema, a gente precisa de uma abordagem arquitetônica. A gente precisa de uma malha de segurança cibernética. É isso que a Gartner descreve como o Cybersecurity Mesh Architecture, o CSMA. Essa arquitetura, então, ela tenta resolver esses desafios de longa data, né, que a gente acabou de ver, dos produtos de segurança distintos, que trabalham lado a lado, mas não trabalham efetivamente juntos, né? Então, essa situação, ela cria uma abordagem isolada, com diferentes tecnologias e conjuntos de habilidades necessárias para operar produtos diferentes. Então, o CSMA, essa abordagem através de arquitetura, ela permite que serviços de segurança eles trabalhem juntos, né, para a gente conseguir criar um ambiente aí mais dinâmico, para fornecer uma postura mais consistente, para dar mais suporte e mais agilidade para a empresa e ter uma postura defensiva muito melhor através de um modelo que leva menos tempo para implementar e para manter do que a abordagem tradicional através de segurança point in time, né, baseado em pontos de controle diferentes. Não adianta a gente comprar a solução A, B ou C, de fornecedor A, B ou C, implementar no nosso ambiente. A gente tem que saber como essa peça vai se encaixar no quebra-cabeça existente de soluções que estão já implementadas. Segurança cibernética, ela tem sido tradicionalmente implementada, uma solução de cada vez, em resposta à ameaça ou a desafios que são emergentes. E por mais que a gente tenha soluções ali de segurança de um novo fornecedor que sejam excelentes e nos deem ali resultados, né, de segurança, às vezes imediatos, elas não foram projetadas para integrar e se comunicar de uma maneira eficiente com outras soluções. E isso dá uma pressão significativa nas equipes de segurança, na forma como elas precisam gerenciar os sistemas e as soluções de vários fornecedores. E a automação, por mais que ela seja uma das respostas, ela se torna difícil de alcançar e a complexidade ela só aumenta. Então, o que a gente tem que fazer é consolidação, consolidar fornecedores pontuais de produtos em uma plataforma mesh, em Fabric, e uma segurança que seja robusta, que permita uma integração muito mais estreita e uma maior automação e uma resposta rápida, mais coordenada e mais eficiente às ameaças que a gente encontra. A resposta para tudo isso, galera, é justamente o Fabric de segurança da Fortinet. Essa abordagem que unifica através de um sistema operacional único toda a parte de rede, toda a parte de inteligência, de segurança em nuvem, de operações de rede e de segurança e de Zero Trust também, tá? Além disso, as integrações elas não estão disponíveis apenas dentro de um Fabric, mas através de um ecossistema aberto que pode ser integrado com N soluções diferentes. É aquele quebra-cabeça que faltava para se encaixar no que você já possui dentro do seu ambiente e te dar a resposta que você ainda não tinha. Dentro de um cenário de ransomware, tudo é feito com embasamento e com estudo. E a gente segue o framework de gestão de risco para ransomware do NIST, para ser capaz de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar de qualquer tipo de ataque. Tá? Então, esse é um documento extremamente importante, que eu encorajo a leitura aí para vocês, que aponta, né, a estrutura de proteção aplicável a vários setores e a várias organizações diferentes. Então, esse é um documento que detalha
todos os objetivos de segurança para minimizar o risco operacional de um evento de ransomware, e ele pode ser usado como guia para o gerenciamento de risco associado a esse tipo de evento. Então, ele tem essas 5 funções básicas, tá? Identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E essas funções têm múltiplas recomendações. Então, vai ter lá conscientização e treinamento, controle de acesso, proteção de detecção, mitigação, tudo entre os pilares de pessoas, processos e tecnologia. A Fortinet pode fornecer para vocês a tecnologia que é necessária para que você opere esse ambiente de uma forma integrada. Mas você vai ter que fazer um trabalho de criação de processos, que pode ser feito através do guia de frameworks, como o do NIST, por exemplo, e também da capacitação de pessoas. A gente está aqui para ajudar vocês não só com a ferramenta e com a tecnologia correta, mas para capacitar suas pessoas através de programas de treinamento e conscientização, inclusive gratuitos, através dos treinamentos da NSE, disponíveis no site da Fortinet, e também de ferramentas e criações de processos, para que isso esteja alinhado e que você possa, com confiança, responder a ataques avançados como esse. Como que a gente faz isso para uma realidade híbrida no mundo de hoje? Para proteger os nossos clientes, independente do tipo de ambiente que ele esteja. Seja trabalhando de casa, trabalhando de uma cafeteria, viajando para outra cidade ou país, ou dentro de um ambiente corporativo. Através de uma proteção multidisciplinar que envolve uma arquitetura integrada entre vários pontos diferentes. Esses são os principais pontos e produtos que a gente pode fornecer numa proteção básica inicial, dentro de segurança voltada para a rede, para um ambiente seguro de nuvem e para operações de segurança que são direcionadas por inteligência artificial baseadas em um acesso de confiança zero. Tá? Então, a gente tem aqui soluções principais como o próprio sistema operacional FortiOS, que já tem um framework de automação embutido com conectores em Fabric para integrar qualquer solução de dentro do nosso portfólio, uma solução para proteger o principal vetor de ameaça de ataques de ransomware, que é o e-mail, tá? Anti-spam, antivírus, desarmamento de conteúdo e neutralização desse conteúdo dentro de arquivos como, por exemplo, PDF, arquivos Word, Excel, né? Análise de personificação relacionados a ataques Business Email Compromise, né, os ataques PEC. A gente tem também uma solução chamada FortiPhish, onde você pode fazer testes de phishing dentro da sua empresa e direcionar treinamento para aqueles usuários que mais clicam, né, onde não deveriam. Existe uma solução de sandbox, que é o FortiSandbox, que está integrado com FortiMail, com FortiGate, com FortiDR, com FortiClient também, basicamente todas as soluções da Fortinet para detectar ataques dia zero. Nossos clientes, por exemplo, não foram vítimas de um ataque WannaCry, porque mesmo sendo um ataque que já tinha uma assinatura, ele era desconhecido, ele era dia zero, ou melhor, dia N, né, em vários aspectos diferentes. E a nossa sandbox conseguia identificar os binários, né, e as assinaturas relacionadas a esse ataque para proteger os nossos clientes. E claro, o kill switch que foi utilizado ali para interromper esse ataque, ele também já era do nosso conhecimento desde do momento que as primeiras amostras, né, desse ataque foram descobertas na internet. Tudo isso é baseado também no framework do MITRE, com inteligência artificial, né, para poder detectar até mesmo ataques dia zero. Tá? O FortiDR é outra solução que vai além das características de antivírus, também utiliza ali os conceitos de inteligência artificial e machine learning com relação ao comportamento dos usuários para poder fazer um virtual patching de vulnerabilidades que estão disponíveis nesse endpoint, mesmo endpoints que são legado. Isso é muito legal, porque você vai poder instalar essa ferramenta não só em sistemas operacionais Windows, Linux ou macOS, mas até para dispositivos IoT, porque ele atua a nível de kernel, diferente de boa parte das soluções de EDR do mercado. O FortiClient também tem características de antivírus e EPP, gestão de vulnerabilidade com prevenção de malware, filtro web, filtro de aplicação, gestão de identidade, token e múltiplo fator de autenticação com toda a telemetria do endpoint que pode ser coletada para compartilhar essas informações com o restante da infraestrutura e te entregar o conceito de ZTNA, Zero Trust Network Access, baseado nesse cliente que pode ser instalado no endpoint. De uma forma estendida, se você quiser melhorar e aprimorar ainda mais a sua arquitetura de segurança,
você pode contar com o Forte Isolator, que é uma plataforma de Remote Browser Isolation, para que você possa proteger o conteúdo na internet exibido para um usuário. A gente tem uma solução de CASB independente, que é o Forte CASB, e o Forte Web, que é um WAF, né, um Web Application Firewall. Nós temos o Forte SOAR, que faz toda a automação e a gestão de incidentes. Você pode, inclusive, criar uma sala de guerra em um evento de um incidente cibernético, como de ransomware, para que você possa responder de uma forma muito mais eficiente e rápida. O Forte AI, que vai juntar ali o conhecimento de uma rede profunda neural para poder receber telemetria das informações geradas pelos equipamentos da Fortinet, para poder prever, inclusive, ataques. Forte SIEM, que consegue correlacionar não só informações de SOC, mas também de NOC, para te entregar analytics de segurança de rede e das soluções de segurança também, não só da Fortinet, mas de terceiros, para te dar informações em tempo real sobre o estado de performance e comportamento da sua rede. Então, esses são os diferenciais, né, primários ali do Forte SIEM, comparando as soluções de mercado. Inclusive, ele tem um agente UEBA, que é o User Entity Behavior Analytics, que ele pode ser instalado no endpoint para poder monitorar comportamento de endpoint também. Forte NDR, que tem duas versões, tanto on-premises quanto cloud. Na verdade, todas as soluções que eu estou mostrando aqui para vocês, elas têm modelos muito flexíveis de consumo, tá? Não é só on-premises para casos onde a utilização de uma solução software as a service ela seja um impeditivo por fins de compliance, por exemplo. Mas se você tem um ambiente air-gap, né, que não está conectado na internet, todas essas soluções, basicamente, têm uma forma de funcionamento on-premises, em máquina virtual ou através da nuvem, tá? Forge Authenticator, ele pode ser um gateway ali para centralizar a autenticação, LDAP, Radius, para basicamente qualquer tipo de protocolo e equipamento existente. O Forte Token, ele também existe em token físico, em um token que você pode utilizar no seu dispositivo móvel, ou até mesmo em um token na nuvem, na versão Software as a Service, e ele vai ser utilizado em conjunto, né, com o Forge Authenticator. E uma ferramenta muito legal, acho que uma das minhas favoritas, chamada Forte Deceptor. O Forte Deceptor, como o nome diz, ele é uma tecnologia de deception, e ele monitora e correlaciona eventos em campanhas. Ele pode, inclusive, detectar movimentação lateral dentro do seu ambiente. Você pode criar o que a gente chama de decoys, né? São basicamente cópias, por exemplo, do seu servidor, para que, se ele for atacado, o atacante ele vai comprometer a cópia e não, de fato, ali o conteúdo original, né, do seu ambiente. E aí você vai aprender sobre que tipo de tática e técnica que esse atacante está utilizando, e isso vai ser correlacionado de forma automática com as outras soluções do seu Fabric. Ou seja, vamos supor que o seu servidor web, através do decoy, do Forte Deceptor, foi comprometido. Ele vai pegar as regras e as técnicas que foram utilizadas nesse ataque, vai compartilhar com o seu Forte Web, por exemplo, que é o WAF, né, Web Application Firewall, e ele vai atualizar as regras para que, se o ambiente original houver ali alguma tentativa, né, de ataque, ele consiga, de uma forma proativa, bloquear esse ataque na sua próxima execução. Isso é simplesmente genial, e é você utilizar a estratégia de ataque como seu mecanismo de defesa. Além disso, a gente tem um Forte Responder, que é o nosso serviço de detecção e resposta gerenciado, que pode atuar em conjunto com a sua organização 24/7, monitorando, fazendo alertas, fazendo triagem, né? Inclusive a busca proativa de threat hunting através da plataforma de Forte EDR. Então, esse é um serviço ali específico para gestão do EDR. Perfeito? Então, de uma forma mais simples e de uma forma estendida, aqui seria uma sugestão de onde você pode começar, se a sua preocupação inicial ela é com ataques de ransomware, e aqui uma proteção muito mais estendida. E seguindo aquele mesmo mapeamento que eu mostrei para vocês, vou até voltar aqui no slide anterior, né, de todo o mapeamento, né, das principais técnicas que são utilizadas para um ataque de ransomware, colocando aqui em evidência o Turla, aqui eu deixo para vocês esse mesmo mapeamento também com as soluções da Fortinet. E aí fica visualmente muito legal vocês acompanharem a grandeza do nosso portfólio, a integração que todos esses produtos têm entre si e como ele pode ser
literalmente, né, um divisor de águas para que você possa detectar e responder de uma forma muito mais eficiente contra um ataque como esse. Então, eu mapeei aqui cada ponto de controle e onde cada solução pode ser encaixado para proteção contra um ataque multidisciplinar como é o de ransomware. Em virtude do tempo, eu não vou perder muito tempo com as exemplificações de casos de uso, né? Mas só para a gente poder ver como isso funciona de uma forma um pouco mais prática. Aqui a gente tem um exemplo de segurança autônoma tradicional através de e-mail. Com um ataque dia zero, ela não é capaz, né, de bloquear esse tipo de ataque, apenas para ataques conhecidos. Como que a gente pode fazer, então, para ter uma arquitetura anti-ransomware efetiva, até mesmo para trabalhadores remotos? A gente pode associar o FortiMail Gateway, que vai muito bem trabalhar ali com ameaças conhecidas, mas a gente pode ter também o FortiSandbox, como eu mostrei para vocês, que vai proteger contra ataques desconhecidos e ameaças dia zero também. Integrado com o FortiClient, ele vai fazer toda a gestão desse ataque, por mais que ele passe ali dos mecanismos iniciais de inspeção do FortiGate ou do FortiMail. Esse arquivo vai ser enviado para a Sandbox, ele vai analisar o objeto, vai entender que é uma ameaça e, simultaneamente, ele vai compartilhar essa nova disposição desse arquivo com todos os componentes do seu Fabric, com FortiMail, com FortiGate, com FortiClient. E aí, numa próxima vez, ou para um próximo dispositivo, independente de onde esse arquivo venha, a gente vai conseguir detectar esse arquivo, se ele veio por intermédio através do perímetro, se ele veio por e-mail, ou se ele foi colocado ali, por exemplo, através de um dispositivo USB, tá? Falando nele, né, uma solução de endpoint independente, como um antivírus ou como um EDR, se a gente tem uma unidade USB maliciosa que é conectada a um dispositivo, o malware, sendo uma APT, né, uma ameaça avançada persistente, ele vai com uma certa facilidade se evadir, né, dos mecanismos de detecção e de defesa de um antivírus, principalmente se for ali um zero day. Ah, Flávio, mas esse tipo de ataque não acontece, né? Muito dificilmente alguém vai deixar um USB malicioso ali. Olha que interessante o que aconteceu com a Best Buy. Os caras deram um gift card no valor de $50 junto com um pendrive, né? Então, se você quiser acessar o gift card, isso aí era recebido por correio. Você colocava esse pendrive ali no computador e, a partir daí, toda uma arquitetura bastante complexa acontecia para um ataque de espionagem que hackers, né, estavam fazendo através desses dispositivos USB, e inclusive de ursinho, né, ursinho TED com USB malicioso. O cara mandava um presente, inclusive o gift card, que era válido, tá? A pessoa conseguia, de fato, pegar aí esses $50, mas além do gift card que estava dentro do dispositivo USB, tinha também um arquivo malicioso, tá? Numa arquitetura anti-ransomware, então, para esse tipo de ataque, o FortiDR, usando antivírus baseado em aprendizado de máquina, ele detecta o malware e esse comportamento suspeito, ele consegue compartilhar essa informação com o FortiCIEM e atualizar o painel de eventos do SOC, os indicadores de KPI, e aí o FortiSOAR, que faz a automação, ele recebe o evento e já responde a ele de forma automática em todas as soluções, fazendo um bloqueio, por exemplo, através do FortiNAC, né, que é a solução de controle de acesso à rede, quarentenando os dispositivos na camada de acesso e removendo ele, né, colocando em uma espécie de VLAN de quarentena, por exemplo. Tudo isso automatizado. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, galera, muito importante esse detalhe, tá? Pode ser feito de uma forma automatizada, sem qualquer intervenção administrativa. Por isso que, ao invés de 277 dias para detecção e resposta, clientes que utilizam uma plataforma SecOps do Fabric e Fortinet com essas soluções integradas, eles têm um tempo médio de detecção e resposta menor do que 1 hora. Consegue imaginar isso? Diminuir de 200 e tantos dias para apenas 1 hora, né? Ou menos disso? Então, são esses os resultados medidos, né, acionáveis e validados através de pesquisas e auditorias por terceiros. Inclusive, eu posso compartilhar esse relatório com vocês. É exatamente os resultados que nossos clientes estão alcançando. E para finalizar aqui, galera, só para demonstrar o nível de maturidade da arquitetura de ransomware, como vocês podem ir escalando, né, aos poucos para chegar no nível de maturidade maior,
a gente estabeleceu aqui essas boas práticas, também baseado em estudos de mercado, e aí não vou passar no detalhamento, né, em todos esses slides, deixo mais como referência aqui para vocês, de onde a gente pode sair de um nível 0, né, de práticas simplesmente inexistentes, de um nível limitado e muito mais reativo, como funciona a defesa perimetral hoje em dia, para chegar num nível de segurança, né, um pouco maior, através da implementação de produtos seguindo práticas exigidas. Então, se a gente quer, por exemplo, monitorar a atividade de rede e centralizar e correlacionar informações, FortiMonitor e FortiAnalyzer são soluções que podem ajudar nisso. Se a gente quiser partir muito mais do que antivírus para uma plataforma Next Generation, né, que é o EDR, para detectar aplicações maliciosas, conter e mitigar de uma forma automatizada, inclusive mitigando vulnerabilidade, o FortiDR também vai ajudar nisso. Até a gente chegar num nível de resposta mais definido e responsivo, gerenciado e monitorado, e por fim, né, muito mais otimizado e muito mais proativo, como segurança deve ser de fato. Então, para atender a todas essas práticas exigidas, o nosso portfólio, de uma maneira completa, ele trabalha de forma integrada, para que esses produtos, de fato, tragam respostas dos pontos chaves para uma arquitetura de ransomware, para que você seja protegido em todas as estruturas de ataques, inclusive em ameaças sofisticadas, adotando uma arquitetura de segurança estruturada, inteligente e integrada, para que seja possível responder ameaças em uma arquitetura, inclusive para simplificar o processo de conformidade com qualquer tipo de regulamentação, seja ela a nível global, nacional ou industrial, para proteger as suas redes e os dados com relação ao que esses órgãos exigem, né? Como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, LGPD, né? Ou GDPR, por exemplo, caso exista ali a necessidade de atender a regulações específicas da União Europeia. Bom, galera, era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês hoje. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado do material que foi feito para vocês, para esse webinar, e vai ser compartilhado com todos também.